Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25, que diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que já se vai aproximando aquele dia. A carta aos Hebreus foi escrita aos judeus convertidos ao cristianismo. Não sabemos qual é o autor que escreveu essa carta, qual é o humano que escreveu, mas sabemos que era um homem de Deus, porque esta carta, ela vem exatamente de encontro às nossas necessidades hoje, do ano 2022. Uma carta escrita há 2000 anos atrás, lá pelo ano 70, 75 depois de Cristo. E foi escrita porque o povo estava sendo perseguido, os seus bens estavam sendo confiscados, outros estavam sendo expulsos, perdendo seus cargos políticos e sendo perseguidos de todas as formas porque eles estavam crendo em Jesus. A fé no Cristo foi o motivo, o estopim da perseguição dos cristãos. Então o autor, inspirado pelo Espírito Santo, homem de Deus, homem de palavra, homem de visão, inspirado pelo Espírito Santo, começou a escrever essa carta para consolar a igreja, consolar o povo cristão. E eles muitos estavam sendo vencidos pelas perseguições. Algumas pessoas já haviam deixado de congregar, já haviam abandonado a congregação, talvez por causa dessas perseguições e por causa das dificuldades que eles estavam enfrentando em adorar a Deus. Eles eram perseguidos, levados à morte, a julgamentos, levados nas arenas, para ali confessarem que adoravam o Estado e não adoravam a Deus, e muitos ali perderam a sua vida, porque eram pessoas convictas e tinham certeza do seu ministério e certeza que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que havia morrido pelos seus pecados. Mas alguns fraquejavam, alguns apostatavam da fé, e entrava as heresias e as apostasias, e muitos abandonavam a igreja por causa da perseguição. Eu fico pensando hoje, quantas pessoas abandonam a congregação e deixam de comungar, deixam de frequentar a igreja, por causa de problemas que não chegam nem aos pés dos problemas que esses cristãos verdadeiros enfrentavam. Eu não vejo ninguém sendo chicoteado na rua porque estava carregando uma Bíblia ou porque estava indo para a igreja louvar ao Senhor. Eu não vejo ninguém sendo preso porque estava dizendo que Jesus é o Salvador. Eu não vejo ninguém perdendo seus bens e sendo expulso da cidade ou do país porque confessou que Jesus é o Rei dos Reis e que um dia ele virá nas glórias, nas nuvens de glória, resgatar o seu povo escolhido. Eu não vejo ninguém sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Hoje eu vejo pessoas que abandonam a fé por problemas particulares, por causa de fofoca, por causa que muitas vezes, meus queridos,
muitas vezes não gostaram do que o pastor pregou. Outros abandonam a igreja porque não foram chamados para cantar. Outros abandonam a fé porque não tiveram uma oportunidade de fazer uma oração. Outros se sentem ofendidos porque o pastor não apertou a mão. Outros se sentem magoados porque fizeram uma reforma na igreja e ele não foi consultado, não pediram a sua opinião. São tantos os motivos mesquinhos que as pessoas utilizam para abandonar a igreja. Outros chegam a dizer que não se sentem dignos da salvação porque possuem um vício. E aí eles chegam a dizer que quando eles então abandonarem do vício, quando eles então abandonarem daquela prática pecaminosa, então eles vão se entregar para Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: se você tiver poder de se libertar, então você não precisa de Jesus nem para a tua salvação. Mas se você, meu querido, minha querida, não está conseguindo se libertar das amarras que estão te prendendo nesse mundo, e você está aí todo ofendido, todo magoado, abandonando a igreja, abandonando o teu lugar, lá naquele banco, lá naquele púlpito, lá ao lado daquele instrumento que você usava. Se você está ofendido por essas coisas, saiba que Jesus Cristo, Ele morreu pelos teus pecados, Ele morreu para te dar a oportunidade de adorá-lo, Ele morreu para que você tivesse a liberdade de poder servi-lo. Quantas pessoas estão afastadas do caminho do Senhor, que deixaram a congregação por causa de contendas, de rixas. Eu pergunto para você nesse momento: você está servindo a Deus por interesses ou você está servindo a Deus por amor? Você está na igreja para adorar, para adorar a homens ou para adorar a Deus? Eu vou para a igreja para servir ao Senhor, independente das oportunidades que eu terei, independente dos momentos e das consultas que me farão. Eu servirei ao Senhor de todo o meu coração, aonde Deus me colocou, e não será a fofoca nem a contenda, não será o meu egoísmo que vai me tirar da presença do Senhor, nem da comunhão da igreja. Quantas pessoas estão desigrejadas, abandonaram a prática de comungar, abandonaram a prática de servir a Deus em união com os irmãos. A Bíblia diz que a fé vem do ver e do ouvir da palavra do Senhor. A verdadeira palavra do Senhor é aquela repartida dentro da igreja, onde o Espírito Santo usa a liderança para admoestar, para exortar, para dar o ensinamento. Aqui no versículo na Bíblia, aqui no versículo 25 do capítulo 10 da carta aos Romanos, ele diz que admoestando os uns aos outros. Admoestar é avisar, é corrigir, é repreender quanto à maneira de proceder. Eu preciso ser corrigido por outro. Eu preciso ser corrigido pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono, pelo profeta. Ele precisa apontar para o meu erro e dizer: não vai por esse caminho, a palavra diz assim, assim. É por isso que tem tantos desigrejados, tantos que abandonaram a fé e abandonaram a igreja, estão em casa servindo a demônios, servindo a idolatria, servindo ao eu interior, porque não querem se submeter à liderança, não querem congregar, não querem mais estar juntos. Mas que o Espírito Santo do Senhor possa tocar no teu coração e remover essas correntes e essas barreiras que te impedem de adorar ao Senhor lá na congregação, como diz aqui, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Será que você está incluído nesse costume de alguns que fraquejam diante dos problemas, diante das lutas, que abandonam a igreja por causa dos problemas, das misérias humanas? Ah, meus queridos,
O Espírito do Senhor me manda te dizer que nós devemos congregar e orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos ofenderam. E Jesus nos diz que nós devemos perdoar essas pessoas. Quantas pessoas estão desigrejadas por falta de perdão, porque não querem perdoar a ofensa que receberam. Ofensas essas que muitas vezes foram ditas impensadas, porque nós erramos. Quantas palavras nós já dissemos que não queríamos ter dito, ou que já falamos, mas que não foi bem isso que queríamos dizer. Às vezes não sabemos nos expressar. Quantas pessoas magoadas e desviadas, porque abrem o coração para o ódio. E toda aquela pessoa que tem o seu coração aberto para o ódio, está aberto também para que o diabo possa entrar na sua mente, na sua vida e roubar a tua salvação. Quantas pessoas perderam a salvação? Estive no hospital orando para uma mulher que faz mais de 18 anos que está desviada do caminho do Senhor. E quando eu perguntei para ela por que ela estava tantos anos, ela disse que era porque ela não tinha oportunidade de cantar na igreja. Esta foi a mágoa, essa foi a tristeza. Mas se não te dão oportunidade naquele ministério, vai no outro, mas não pare nunca, jamais de servir ao Senhor, de congregar na congregação dos santos do Senhor. Ó, meus amados, que o Espírito do Senhor possa te abençoar com essa palavra nesse dia, e que você possa ter força de se levantar da onde você está e te entregar novamente para o Senhor, de procurar o caminho da igreja e de congregar e de não abandonar o Senhor por causa das tuas mesquinhez, do teu egoísmo e dos teus ressentimentos. Todo ressentimento vem acompanhado de ódio e de raiva. E o pai da raiva, o pai do ódio é Satanás, inimigo das nossas almas. Não deixe o diabo semear essa semente de ódio no teu coração. Volte para a tua igreja, vai congregar com os irmãos, peça perdão e dê o teu perdão também, porque aí habita o Espírito Santo do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Abençoa essa igreja, abençoa essas pessoas que estão magoadas. Quebra agora toda a corrente do ódio, da raiva, da intriga, Senhor. Repreende esse mal em nome de Jesus. Se você gostou dessa meditação, dá um like, compartilhe com teus amigos, assine esse canal, porque alguém está precisando ouvir esta palavra.